A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Adiquianos. Nós vamos estar dando prosseguimento ao nosso estudo escatológico e hoje iremos falar sobre a Batalha do Armagedon. Se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 12. Nós estaremos lendo esse texto. Logo após iremos estar pontuando a respeito dessa Batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar ou ajuntar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. O que nós precisamos estar entendendo nesse ponto do estudo escatológico? Essa é a batalha do Armagedon. O Armagedon é um nome usado no livro do Apocalipse para se referir ao local de ajuntamento para a batalha que ocorrerá no grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esse evento ficou muito conhecido como a Batalha do Armagedon. Existem vários tipos de interpretações a respeito dessa batalha descrita na Bíblia. Para nós podermos estar contextualizando, a palavra Armagedon tem um sentido discutido ao longo do tempo por vários estudiosos. A interpretação mais antiga sobre esse termo existe somente em árabe e refere-se ao sentido de lugar pisado ou lugar nivelado. As interpretações mais modernas sugerem que Montanha do Meguido, Vale do Meguido, Cidade do Meguido, Monte da Assembleia. E a interpretação mais aceita pelos eruditos, pelos escatológicos, é que Armagedon significa monte, Meguido. E outras traduções também falam de colina ou uma região montanhosa. Existem várias interpretações sobre essa batalha do Armagedon. Várias correntes escatológicas falam sobre essa questão aí do Vale do Armagedon, Batalha do Armagedon, Monte do Armagedon. E de um modo geral, os pré-milenistas defendem a Batalha do Armagedon, que ela será um evento que precederá imediatamente a volta de Cristo. Para quê? Para instituir na terra seu reino messiânico e literal, reino milenial. E nessa batalha o anticristo vai ser derrotado, os ímpios serão destruídos e resultará também na prisão de Satanás por 1000 anos. Alguns pré-milenistas entendem que o nome Armagedon é apenas uma referência simbólica acerca desse evento final, só que nós não entendemos nessa questão aí. Ou seja, não necessariamente requerindo uma localização literal na terra de Israel, outros, por sua vez, defendem exatamente o contrário, isto é, o cenário será Israel, embora a proporção dessa batalha será mundial. Para estes, na ocasião, Israel será cercado, literalmente, pelas forças comandadas do anticristo, que é a primeira besta que surge do mar. E é bom também lembrarmos que dentro do pré-milenismo existem algumas ramificações.
o pré-milenismo dispensacionalista, o mais conhecido entre os cristãos, e tais ramificações fazem com que haja diferentes interpretações entre os próprios milenistas. Então existem várias interpretações entre os pré-milenistas. O pré-milenismo histórico defende que esse aparecimento de Cristo na Batalha do Armagedon será a sua segunda vinda. Ou seja, o momento em que Jesus buscará a sua igreja. O pré-milenista histórico defende uma visão pós-tribulacionista que não encaixa muito bem aqui na questão bíblica, ou seja, eles defendem que a igreja passará pela tribulação. Quero ressaltar aqui mais uma vez que a igreja, conforme a Bíblia, não passará pela tribulação, como o pré-milenista histórico defende, como também os preteristas defendem. A igreja não passará pela tribulação. Já o pré-milenista dispensacionalista, que nós acreditamos ter mais base bíblica, defende a visão pré-tribulacionista, ou seja, a igreja não passará pela tribulação. Isto é, entende que a segunda vinda de Cristo será dividida em duas partes. Nós acreditamos dessa forma. A primeira parte da segunda vinda de Cristo será para arrebatar secretamente a igreja. Somente a igreja irá ver Cristo, o mundo todo não virá. E a segunda etapa, ou a segunda parte da segunda vinda, ocorrerá no final desse período tribulacional, de 7 anos literais de grande tribulação, para livrar o povo de Israel, e os crentes serão convertidos durante esse período, ou seja, aqueles que ficaram juntamente com Israel, aqueles que a Bíblia fala que são nações ovelha, aqueles que ficaram porque levaram uma vida superficial, uma vida sem compromisso com o reino de Deus, acabaram ficando, e eles nesse momento vão se converter de verdade. E se a primeira etapa da volta de Cristo será secreta, nós pontuamos aqui, a segunda etapa, ou a segunda parte da segunda vinda, será completamente visível. Cristo irá descer com o exército, a Bíblia fala isso. Que exército é esse? Esse exército é a igreja, não são anjos. Esse exército que descerá com Cristo nas nuvens e irá vir à terra será a igreja. E nessa segunda etapa é que vai ocorrer a batalha do Armagedon. Nesse caso, tal batalha será um confronto literal do exército reunido, os blocos de nações, as nações que se sujeitaram ao governo do anticristo contra o próprio Cristo e seu exército e a igreja. Já os amilenistas e pós-milenistas apenas têm o seguinte entendimento: eles concordam em uma questão geral, que o Armagedon é uma referência simbólica aos momentos que culminam na segunda vinda de Cristo para buscar sua igreja, destruir os agentes de Satanás, julgar todas as pessoas e dar início ao tempo eterno com novos céus e nova terra. Esse é o entendimento dos pós-milenistas e amilenistas. Acredito dessa forma aí. Eu estou dando essas versões aqui para que você possa ter um entendimento sobre as várias interpretações a respeito do milênio, várias interpretações a respeito da batalha do Armagedon. E como interpretar corretamente essa batalha do Armagedon? Primeiro, precisamos sempre ter em mente que a escatologia é de fato uma área difícil da teologia. E as diferentes correntes escatológicas são defendidas por cristãos genuínos. Então existem várias correntes de interpretações, vários modos de entender essas questões escatológicas, mas a Bíblia ela dá um norte para que possamos ter um entendimento aceitável, um entendimento legítimo. Voltamos a falar, somos pré-milenistas, arminianistas, dispensacionalistas e somos futuristas. Nós acreditamos que todas essas questões serão futuras. Todas essas questões serão futuras. E quando nós lemos a Bíblia, no capítulo 15 do livro de Apocalipse, nós temos a preparação para o começo das 7 taças. E nesse
intervalo da sexta taça para a sétima taça que vai ocorrer essa batalha do Armagedon. Uma batalha que quando o anjo derrama a sexta taça, é que vai aparecer essa questão da batalha Armagedon logo após virar o derramamento da sétima taça. Só para poder ressaltarmos aqui, as taças representam o cálice da ira de Deus, que vai sendo esvaziado sobre o mundo incrédulo, resultando nas últimas pragas e as piores pragas que levam à segunda vinda de Cristo, diferente das trombetas que possuem um objetivo de advertir os homens, uma questão de um terço de tudo vai ser destruído, um terço da raça humana vai ser destruída. As taças, elas vão consumar a cólera final de Deus sobre a terra. Então é importante, nós também pegamos estudos anteriores desse podcast para poder estar entendendo desde o começo Apocalipse, quem escreveu o livro de Apocalipse, a sua datação, as questões dos selos, das trombetas e o anticristo, o surgimento do anticristo, do falso profeta. Então nós precisamos estar sempre inteirado desses assuntos escatológicos aí. O Armagedon é mais do que um lugar, mais do que uma localização geográfica, mais do que uma questão que alguns falam que é uma questão simbólica, que se refere à batalha final. A batalha final não é a batalha do Armagedon. Muitos estudiosos acreditam que essa batalha do Armagedon vai ser uma batalha literal, uma batalha de armas bélicas. Está se referindo a Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, onde Israel vai estar sendo cercado, o rio Eufrates vai se secar e vai dar uma abertura para que as nações, os blocos de nações possam passar por esse vale, possam passar por esse rio já seco, para poder chegar mais perto de Israel e cercar Israel com mais facilidade. Então nós entendemos dessa forma aí. O capítulo 16 ele está registrado como um aviso do próprio Senhor acerca desse momento. Satanás, diante da derrota iminente, incita os homens contra o próprio Deus. O Armagedon é o momento da segunda vinda de Cristo, e o momento em que ele vem livrar o povo de Israel das terríveis perseguições promovidas pelo dragão e seus agentes. Por quê? Porque o tratado de paz ele vai ser quebrado. Na metade da tribulação ele vai ser quebrado o tratado de paz. Israel vai fugir para o deserto. O anticristo e as suas tropas irão perseguir Israel para poder destruir e aniquilar Israel. E vai chegar esse momento que eles vão acreditar que vão destruir Israel em si todo. Jesus virá e vai impedir essa destruição de Israel. E essa batalha do Armagedon nós podemos entender que nesse ajuntamento dessa batalha como uma descrição do tamanho da blasfêmia do homem para com Deus, que mesmo diante do juízo divino insiste com toda a sua loucura em afrontar Deus. Isso nos faz lembrar da história da construção da Torre de Babel. Além de representar toda a loucura, soberba e desobediência do homem, um dos motivos para a construção daquela torre, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, era a intenção de se vingar do próprio Deus, caso ele resolvesse castigar a humanidade novamente. Então entenda que o Armagedon, como uma referência à derrota dos inimigos de Deus contra Israel, o momento é que as forças do mal serão terminantemente esmagadas. Temos que entender que o Armagedon é como sendo o momento em que os salvos são glorificados. É o momento que Israel vai ser liberto, Israel vai clamar o Messias, Israel vai buscar o Senhor. E o Armagedon é um momento de lamento para a prostituta e de imensa alegria para Israel. No Armagedon a grande Babilônia cai, a nova Jerusalém se levanta, preparada e ataviada para o noivo. Então nós temos que ter esse seguinte entendimento, só para a gente poder
estar contextualizando e ter um entendimento, nessa batalha todos os governantes da terra irão se reunir juntamente com o anticristo e toda a sua força. E todas as forças mundanas serão ajuntadas, e o Senhor com seu exército, a igreja, o exército de santos vencedores, lutará contra eles e o destruirá. Está lá em Apocalipse capítulo 19. E nessa batalha Cristo irá derrotar totalmente o anticristo, o falso profeta, e ambos serão jogados aonde? No lago de fogo, que é a Geena. Então eles vão inaugurar o lago de fogo, que é a Geena. E essa batalha que será no Monte Meguido, o Vale de Meguido, a cidade de Meguido, ela fica a cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. E a batalha vai se desenrolar nas planícies próximas, lugar da vitória de Baraque sobre os cananeus e da vitória de Gideão sobre os midianitas. E também é interessante lembrar que Napoleão Bonaparte chamou esse vale de o maior campo de guerra já visto por ele. Mas a batalha do Armagedon não será limitada somente, como nós falamos, nessa planície, nesse vale, nessa cidade, nesse monte do Meguido. Ela vai abranger toda a terra, porque esses blocos de nações vão se juntar, vão perseguir Israel, vão se juntar e vão cercar Israel nesse vale, né, para poder destruir Israel. Mas Cristo irá defender Israel. Que Deus te abençoe. A questão escatológica ela é muito mais abrangente se nós formos pontuar e estar catalogando, elencando, enumerando minuciosamente cada ponto escatológico. Nós iríamos levar mais de 6 meses, 7 meses, 8 meses, porque o assunto escatológico ele é muito vasto, muito amplo. Então não tem como estar aprofundando muito. Mas nós vamos estar tirando um dia para fazer um intensivão sobre escatologia bíblica. A missionária Lê também vai participar desse intensivão. E nós vamos estar pontuando de uma forma mais minuciosa, trazendo também detalhes históricos, detalhes sobre a questão dessa abrangência da escatologia bíblica, porque é muito importante. Também tem pontos simbólicos que nós podemos estar enumerando aqui, podemos estar solucionando aqui. E te convido a você compartilhar esse estudo, a você curtir, a você divulgar, a você deixar seu like aí, para poder estar abençoando esse canal aí, para que esse canal venha a ser propagado e para que esse canal possa estar monetizando, para poder nós construirmos a nossa igreja lá, Assembleia de Deus Tipo de Cristo. E não temos recursos, mas sabemos que Deus, Ele envia o recurso. E Deus quer usar pessoas para abençoar. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente. E até o próximo estudo contínuo de escatologia bíblica.